são disponibilizados para vocês. Os slides ficam também no Classroom, na barra atividades, lá no tópico slides das aulas ao vivo. Tá? Esses slides estão lá, slide da aula 1, da aula 2, da aula 3, a revisão da aula 1 a 3, depois os slides da aula 4, 5 e 6, e hoje estará lá também os slides da revisão da aula 4 a 6. Além dos slides e dos vídeos, nós temos lá todos os exercícios, né, que foram feitos em cada uma das aulas. Então, aula 1, depois na segunda parte teve exercícios, tá lá os exercícios. E assim, sucessivamente, né, a mesma coisa com as demais aulas. Então, claro, os exercícios são feitos na segunda parte da aula, compõem, né, a presença nessa segunda parte da aula, e ficam ali à disposição de vocês para reverem, estudarem, né, caso queiram revisitar esses exercícios todos, eles estão lá na barra atividades para vocês, tá? No início de cada uma das aulas, a gente sempre relembra o nosso calendário, com aquela ideia de que estamos em busca sempre do 100%, né? Que todos façam, né, todo o processo avaliativo, sem exceções. Que todos façam as 2 avaliativas no Moodle, que todos entreguem o trabalho, que todos façam a prova. Então a gente sempre relembra o calendário, né, tentando buscar aí esse 100%, porque é muito difícil, né, de chegar nesse 100%. Realmente a gente, quando a turma é bem empenhada, a gente chega ali nos 97%, 98%. Sempre tem uns 2% ali que não faz alguma coisa do processo avaliativo. Isso sempre diminui a nota, né, na média final, o que é uma coisa sempre ruim, né. Então, temos, sim, que relembrar cada uma das aulas, tá? A turma de vocês é uma turma que é bem empenhada, né? Nós estamos aí na média dos 98%, né? De todos, 98% da turma está mantendo em dia, né, o processo avaliativo. No dia 29, tivemos aula 1, no dia 1, aula 2, no dia 6, aula 7, no dia 6, aula 3. Então, conteúdos aula 1, 2 e 3, que correspondem, né, à atividade avaliativa 1 no Moodle. Então, esse conteúdo da primeira parte da disciplina, aula 1, 2 e 3, correspondeu, então, à avaliativa 1 no Moodle, valia 2 pontos, e o prazo para fazer estava no guia do aluno. Então, isso foi um combinado que a gente fez já lá no contrato pedagógico, né? A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as avaliativas, abrimos o guia do aluno, mostramos que é lá que está o prazo, né, de encerramento de cada avaliativa. Então, é lá que estavam, né, no guia do aluno, a data e o horário de encerramento dessa avaliativa 1. Tá? Aqui já fechou, né? No dia 8/7, nós tivemos a revisão, aula 1 a 3. Aí, no dia 13, semana passada, tivemos a aula 4. No dia 15, aula 5. Na terça-feira dessa semana, tivemos a aula 6. Então, essa segunda metade da disciplina, aula 4, 5 e 6, correspondem aos conteúdos da atividade avaliativa 2 no Moodle. 2 pontos. E o prazo para fazer essa atividade avaliativa 2, lá no Moodle, está onde? No guia do aluno, da mesma forma que a gente viu lá no primeiro dia de aula, né, no contrato pedagógico. Então, tem um dia e um horário que encerra essa avaliativa 2. Esse dia e esse horário está lá no guia do aluno, disponível para vocês no Moodle, né? Não deixem passar o dia nem o horário para não perder esses 2 pontos. Então, temos aí 4 pontos, avaliativa 1 e avaliativa 2 no Moodle. Tá? Hoje, então, a gente vai ter a revisão, né, dessa segunda metade da disciplina, aula 4 a 6. E vocês têm ainda um compromisso da N1, né, de entregar o trabalho disciplinar, que vale 6 pontos, né, na N1. O trabalho é feito e entregue no Classroom, tá, conforme a gente demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, no primeiro dia de aula. A entrega é até o dia 24, tá? Então, se quiser entregar antes, sem problema algum, né? Mas o limite, então, até o dia 24, né? Enquanto for dia 24, até as 23h59, né? No dia 24 é prazo ainda, tá? Aí no dia posterior, dia 25, eu já vou estar corrigindo, né, os trabalhos e devolvendo com notas para vocês, né?
E aí vocês já vão ter a nota do trabalho, já vão saber as notas, né, das duas avaliativas no Moodle, vocês já vão saber somando, né, nota do trabalho mais as avaliativas no Moodle, vocês já vão saber quanto é que ficaram na N1, né, você só somar essas notas. No dia 27/7, terça-feira da semana que vem, é uma revisão focada, né, em preparar vocês para a prova, então uma revisão final de todo o conteúdo da aula 1 a 6, mas com foco, né, em especial para o dia 29. No dia 29, nós não temos aula ao vivo, né? Dia 29 é a avaliação final apenas, tá? No dia 29, um pouquinho antes das 19 horas, é postado para vocês ali no Classroom as instruções da prova e o código da prova. Vocês leem as instruções, copiam o código. E às 19 horas, vocês acessam o Moodle. Acessam a disciplina de gestão da qualidade, clicam lá na prova, inserem um código, né, que vai ser solicitado, e aí fazem as 10 questões, ao final salvar e enviar, vocês vão ter a nota da N2. A média final de vocês é N1 mais a N2, dividido por 2. Então, se ficou com 10 na N1, ficou com 10 na N2, soma as duas dá 20, divide por 2, 10, né, é a média final. Tá? A média mínima de aprovação é 6. Então, se somou N1 mais N2, dividiu por 2, deu abaixo de 6, aí tem que fazer a prova de substituição, tá? Essa prova de substituição acontece no Moodle, né? Lá dentro da disciplina de gestão da qualidade, dia 14/8, às 9 horas da manhã, tá? Então, é um sábado, né? 14/8, às 9 horas, vocês acessam para fazer a substituição. Claro, fará a substituição só caso aconteça de ficar abaixo da média 6. Acredito que não acontecerá com ninguém, né? Da turma, né? Vamos manter aí, né, fazendo todo o processo avaliativo e ninguém vai precisar fazer substituição, né? Então, em geral, quem faz substituição é porque não fez alguma coisa, né? Ou não fez as avaliativas, não entregou trabalho, então, às vezes isso acontece, né? E acaba indo para a substituição. Eu acredito que a turma de vocês está tudo em dia, né? Não vai acontecer com ninguém. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Tudo tranquilo em relação ao calendário, processo avaliativo? Alguém lembrou de alguma coisa que não tinha perguntado antes? Gostaria de perguntar agora? Por mim, tudo certo, professor. Certo? Legal. Cristiane colocou 0 dúvidas ali no chat. Obrigado, Cristiane. Agatha, não estamos com sorte ainda, né? O Stefan, que é o ADM do grupo do WhatsApp, não conectou ainda, né? Vamos esperar que ele conecte para a gente pedir o link lá para ele. Mas não tem pressa, tudo bem, tem até as 10, tá cedo ainda. Tranquilo, então. Muito bem, gente. Então vamos adelante, começando com a nossa revisão, então. Revisão dessa segunda metade, né, da disciplina, as aulas 4, 5 e 6. Na nossa aula 4, né, nós tratamos aí das ferramentas da qualidade. Foram diversas ferramentas, a primeira delas foi a folha de verificação. A ideia, né, da folha de verificação é que é necessário, para a tomada de decisões em ambiente organizacional, que os gestores, né, sejam municiados, né, de informações, fatos, dados, sejam municiados da realidade da empresa, para tomar as decisões mais acertadas. Então, a folha de verificação é um tipo de ferramenta dessas, né, em que vai demonstrar fatos para os gestores que podem tomar as decisões a partir desses fatos. Então, afasta, né, aquela ideia da ciência do achismo, né? Ah, fulano acha que é isso, fulano acha que é aquilo, né? Eu tenho impressão que seja isso, eu tenho impressão que seja aquilo. Então, é o achismo, né? Não tem nada de científico. E a folha de verificação é uma ferramenta muito simples, né? Mas que coleta informações e dados. E aí se podem tomar decisões, então, né? A partir dessas informações e dados. Então, a folha de verificação, ela pode ser apenas, né, um impresso, né, uma folha
física mesmo, onde se realiza ali o registro das informações, ou então pode ser uma planilha de Excel, ou uma planilha dentro do sistema de gestão da empresa. O importante é que há ali a coleta de dados, tá? E nós temos um exemplo bem simples, né? Apenas duas variáveis, duas colunas numa folha de verificação. Coleta do relato de problemas e o número de ocorrências que esses problemas foram relatados. Só essas duas informações já são muito importantes, né, para tomar um caminho, né, de análise e de decisões. Então, das primeiras coisas, né, olhar essa folha de verificação que a gente nota é que o número de ocorrências é diferente em cada problema relatado. A partir disso, a gente já pode estabelecer uma hierarquia, por exemplo, né? O problema principal aqui, né, é o que teve 22 ocorrências, que é os atendentes desatentos. Então, já tem uma cronologia, né, já tem uma lógica para começar, né, a fazer essas análises dos problemas apontados. Tá? A folha de verificação foi uma primeira ferramenta que a gente viu nessa aula 4. Depois, na sequência, a gente viu a estratificação, né, que é uma ferramenta que pode vir na sequência, depois de uma verificação. Tá? Inclusive, a estratificação é uma ferramenta lá do nosso trabalho disciplinar. Né? A primeira questão do trabalho disciplinar é a ferramenta de estratificação. O que é a ferramenta de estratificação? Ela ajuda a aprofundar a análise de algum dado, algum problema que foi levantado. Porque se a gente parar para analisar ali a folha de verificação, a gente vai notar que aquele problema que é o mais frequente, que é os atendentes desatentos, ele não é muito objetivo, né? Então, atendentes desatentos. Mas qual é a história por trás disso? Tá? Quais os outros pontos de vista por trás desse relato atendentes desatentos? A estratificação é uma ferramenta que busca identificar esses detalhes, né, por trás do problema. Tá? Isso é o significado da estratificação. É estratificar, demonstrar profundamente, né, ou mais profundamente, o que está relacionado com aquele problema. Então, a ferramenta de estratificação, a ferramenta básica, né, ela faz análise das seguintes variáveis: por tempo, por local, por tipo, por sintoma e outros fatores. Essa é a ferramenta clássica, né, com esses 5 elementos. As empresas, na prática profissional, eventualmente acrescentam mais fatores aqui, tá? Mas essa é a ferramenta básica. Então, aquele problema, né, atendentes desatentos. Então, pensando numa história, né, a respeito desse problema dos atendentes desatentos. Se eu tivesse que classificar por tempo, né, por tempo, eu teria que avaliar. Tem uma hora que acontece essa desatenção, algum dia da semana, algum turno específico. Então, digamos que aí, analisando mais profundamente problemas dos atendentes desatentos, eu consigo identificar que isso acontece, né, no turno da manhã. Então, já estratifiquei por tempo, coloquei aqui, né, turno da manhã. Por local, aquele problema dos atendentes desatentos acontece em qual célula, por exemplo, né, de atendimento. Daqui a pouco a gente tem lá 10 células, né, de atendimento, e esse problema está acontecendo numa célula. O problema está sendo relatado que é a célula 1 que está acontecendo essa frequência, né, de atendentes desatentos. Então, por local, eu colocaria, né, célula 1, por exemplo. Por tipo, o tipo de Professor, atendimento. Sim. vou fazer uma pergunta, não sei se o senhor tem como fazer o que eu vou te pedir, mas eu tive bastante dificuldade para fazer a parte 1 do trabalho, e eu queria pedir se de repente o senhor tem como dar um exemplo mais parecido com o que a gente tem no trabalho, por exemplo, um que não tenha um sintoma tão específico quanto esse dos atendentes que foi falado na aula 5, né? Sim, sim. Essa situação lá do trabalho, tá? A gente já comentou aí numa aula anterior que vocês vão ter que identificar ali os elementos relatados no enunciado e classificar nesses 5 elementos da estratificação, sendo que
aqueles que não estão presentes no enunciado, vocês vão identificar ali colocando, né? Não ficou evidenciado no enunciado, né? Este tópico, né? Ou este elemento da estratificação. E a gente já comentou a respeito disso, né? Nas aulas anteriores, que foi questionado sobre o trabalho disciplinar, a situação do sintoma, né? Porque ali naquele enunciado não está presente ali o sintoma, né? Ao ler o enunciado, a gente diz ali, fala de turno, fala de máquinas, fala de operadores, fala do setor de produção, tá? Mas não fala o sintoma. Então, o sintoma, por exemplo, né? Ali vocês vão ter que identificar que, né, não é relatado, né, no enunciado o sintoma, ou não se identifica o sintoma pelo enunciado apontado, que é uma prática que pode acontecer, né, realmente nas empresas. Ao fazer análise de um problema, algum dos tópicos pode ser que a gente não identifique, né? Então vocês fazem essa identificação. Não sei se te ajudei, Brenda. Sim, aham. É que do sintoma eu até lembro de ter perguntado, eu assisti o vídeo ontem de novo, mas o que me parece, assim, é que é muito focado, assim, para resolver o problema, né, na realidade. E aí, Ela não é uma ferramenta de solução, tá, Brenda? É uma mas para ferramenta de identificar, análise. né? Isso, uma Uhum. ferramenta de análise. Consegue É, analisar outros pontos do problema, né, que uhum, inicialmente não tinham sido levantados. uhum. Sim, não, agora o senhor explicando ficou mais claro, sim. Legal, Brenda, obrigado. Obrigada. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. O professor, é parecida a minha dúvida. Tipo, então, no caso, não quer dizer que necessariamente vai ter todos esses tópicos aqui no enunciado? Sim, exatamente, né? Não necessariamente vai ter todos os tópicos, né? E os sintomas é um deles digamos assim, que nos tópicos, digamos, não do trabalho, enfim, Uhum. pode não ter o sintoma. Na vida prática, tá? Geralmente a gente identifica com facilidade sintoma no momento da estratificação. Porém, se a gente não achar o sintoma na estratificação, a gente tem outras ferramentas, né? Que auxiliam essa análise. São as ferramentas que vêm na sequência, né? Nós temos aí outras ferramentas que ajudam, né, nessa identificação de sintoma, como, por exemplo, né, o diagrama de causa e efeito, né, que é o diagrama de Chikawa. Ele busca, então, identificar as causas, né, os sintomas, né, que vão causar um determinado efeito, tá? Então, às vezes a gente precisa utilizar outras ferramentas, né? Por isso que não existe uma única só, né? Mas a gente precisa fazer outras formas de análise até chegar ao ponto, enfim, né, que a gente quer identificar. Então, às vezes uma ferramenta é melhor do que a outra, a depender do contexto, né, a depender daquilo que está sendo analisado, né. Então, a ferramenta de estratificação não seria bom para essa análise, então a gente usa um diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa não seria bom, a gente pode utilizar uma outra ferramenta como análise dos 5 porquês, que não foi uma ferramenta que a gente viu nessa disciplina, mas que também existe uma infinidade, né, de ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Levantou a mão novamente, Flávia? Ou era a mesma da outra Sim, vez? professor. Uma pergunta também, assim, digamos, ter mais funcionário do que trabalho, digamos assim, que máquina, não seria um problema? Ter mais funcionários do que Do que máquina ou trabalho, digamos assim, não seria um problema? pode ser um outro fator, né? Tu tem um mau dimensionamento da força de trabalho, né? Seria um outro sintoma, uma questão de processo, de gestão do processo. Sim, não se encaixaria, então, na estratificação. Desculpa, Não se se encaixa. enquadraria em outros fatores da Bom. certificação, tá? Tá bom, obrigada. Nada, Flávia. Stefan conectando. Boa noite, Stefan. Não sei se o Stefan conectou e caiu a conexão. Jaciele levantou a mão, pode falar, Jaciele. Pelo menos
menos para mim, apareceu que tu levantou a mão aqui, Jaciele. Não sei se tu está tentando falar, mas teu microfone está fechado. Professor, Sim. o Stefan botou no grupo do WhatsApp ali que ele saiu agora do trabalho. Tá. Tá caindo a internet A dele. internet dele, tá. Muito obrigado, Flávia. Se tu puder mandar no grupo lá para ele, avisando que a hora que ele puder, né, a hora que ele chegar, não esquecer de passar o link, né, do grupo WhatsApp aqui no chat, que nós temos uma colega que precisa, a Agatha, tá? Tá bom, então. Eu vou mandar para ele. Obrigado, Flávia. Imagina. A Jaciele tinha aparecido para mim que levantou a mão, Jaciele. Tu queria falar? Queria fazer alguma pergunta? Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer, né? Porque não se pronunciou. Muito bem. Então, gente, fundamentalmente, né, essa ferramenta de estratificação, ela tem esse cunho, né, esse objetivo, que é aprofundar a análise, tá? E nem sempre, é claro, a gente vai ter todos os elementos, né, nessa ferramenta. Pode ser que a gente não consiga identificar algum elemento, né, na ferramenta de estratificação, a gente tem que fazer uso de outras ferramentas, né, ou ao se deparar que, puxa, essa ferramenta, estratificação, realmente não vamos conseguir, então a gente troca a ferramenta, né, vai fazer análise através de outro tipo de ferramenta da qualidade, tá? Vimos também o chamado diagrama de Pareto. Ele tem origem, né, nesse nome por causa do economista Vilfredo Pareto, que criou aquela análise, né, econômica 80-20, né, determinando que a maior parte, né, da riqueza de um país está na mão de apenas 20% das pessoas, ou seja, 80% da riqueza nas mãos de 20% das pessoas, e o contrário também é verdadeiro, né? Esse elemento, lá da origem da economia, né, essa proporção 80-20, depois foi sendo utilizada em outras áreas da gestão, dentro da área da logística, por exemplo, né, em gestão de estoques, a curva ABC, quem lembrar ali, quem já fez produção em materiais, né, lembrar lá da curva ABC, vai lembrar de uma divisão lá percentual também, né, só que era em 3 fases, né, 5, 15, né, e 30%. O diagrama de Pareto, então, ele busca dentro dessas filosofias, né, de divisão percentual dos problemas, identificar aqueles que apresentam maior índice, né, percentual. Lá na origem da ferramenta é identificar na economia, divisão, né, qual o maior percentual de riqueza e onde esse percentual de riqueza está. Na ferramenta ABC, por exemplo, da gestão de estoques, né, é identificar aqueles itens de maior valor financeiro. Na gestão da qualidade, é identificar os tipos de problemas, né, em maior percentual, que causam, né, o maior impacto na empresa, porque vão decrementar, né, o ganho da empresa também. Então esse, né, é o mais evidente e, portanto, deve ser o primeiro, né, a ser trabalhado. Então ele cria uma hierarquia, né, o diagrama de Pareto na ferramenta da qualidade, e uma hierarquia em que se identificam, né, os percentuais inicialmente de maior impacto. Aí se distribui num gráfico e isso fica visualmente identificável. Nós temos aqui 2 eixos, o eixo dos defeitos e o eixo do número de ocorrências. E aí fica aqui evidente, né? Nós temos 4 colunas, né, gráfica, demonstrando, né, que aquele que é de maior impacto, né, é aquele primeiro ali com 54,55%, né, dos problemas. Aí depois se somam, né, os percentuais menores até chegar aos 100%, né? Então os 4 problemas representam 100% dos problemas nesse processo, sendo que o primeiro deles, só ele, né, sozinho, é 54,55%, ou seja, eu tenho uma hierarquia, eu consigo já resolver mais da metade atacando esse primeiro problema. Então, né, facilita a análise, né? Uma outra ferramenta que a gente viu
durante essa aula, né, a aula 4, foi o diagrama de Ishikawa. Tá? Ele é chamado de diagrama de Ishikawa por causa do autor, o Kaoru Ishikawa, que é o mesmo autor lá da ferramenta 5S, né? Surgiu naquele período pós-guerra lá no Japão, né? Com a eclosão da administração japonesa, né? Com aquela necessidade, né, de lidar com os recursos escassos. Então, foi um momento de muita criatividade, né, e de busca de soluções. O diagrama de Ishikawa, então, surgiu nessa perspectiva. Ele também é chamado de diagrama de espinha de peixe, pela característica visual que ele apresenta. Ele também é chamado de diagrama de 6 M's, né, por causa das palavras, né, utilizadas para fazer a análise. Todas elas começam com a letra M, né? Matéria-prima, mão de obra, máquina, meio ambiente, método e medida. E também diagrama de causa e efeito, né? Busca remontar as causas, né, de um determinado efeito. Tá? Acredito que recebemos aí vi aparecer aqui no chat o link. Agatha, já está ali o link, tá? Sim, eu vi. Muito obrigada, prof. Muito obrigada, Stefan. Nada. Se mais alguém estava na mesma situação da Agatha, tá, fazendo parte da turma, ainda não tinha entrado ali no grupo do Whats, aproveita, né, já entra no link para fazer parte aí do grupo de alunos. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Como que é o nome do autor, professor? Ishikawa, Kaoru Ishikawa. Kaoru com K, tá? K-A-U-R-U. Kaoru Ishikawa. Obrigada, professor. É quase um palavrão, né? Tem que pronunciar meio com jeito. Então, gente, o objetivo aqui, né, é, a partir de um problema identificado, né, o que pode estar causando aquele problema? Então, se analisa sobre essas 6 perspectivas diferentes, né? Lá nas máquinas, o que pode estar acontecendo? Então, anota aqui nesse espaço correspondente, mão de obra, matéria-prima, ambiente, método, medida, da mesma forma, tá? Então, se fazem as anotações, as relações, né, dos problemas, né, que podem levar àquele determinado efeito, né? E, claro, né, essa ferramenta ela tem um passo a passo. Primeiro faz essa análise, né, das prováveis causas, depois monta um plano de ação, põe em execução, né, esse plano de ação para resolver prováveis causas do problema lá em máquinas, mão de obra, matéria-prima, enfim, etc. E, por fim, né, a terceira fase da aplicação da ferramenta é também fazer uma verificação, ou seja, depois de aplicadas soluções, né, em cada um desses 6 M's, aquele efeito lá cessou, a febre, por exemplo, passou, né, essa é a ideia, né? Aquele problema que estava acontecendo lá naquele processo não está acontecendo mais, então o plano de ação que foi feito, né, em cima dos 6 M's deu certo. Tá? Ou houve uma redução significativa, né, em termos percentuais da ocorrência do problema. Agora, se o problema continuou da mesma forma, né, então provavelmente teve uma falha na análise e aí tem que voltar e refazer, né, a análise, já que a perspectiva da qualidade é sempre a melhoria contínua, né? Então volta a refazer uma análise caso o resultado não tenha sido obtido. Tá? Até aqui, gente, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Jean levantou a mão, pode falar, Jean. Professor, tem uma dúvida sim, e até tem uma questão relacionada no trabalho disciplinar também, professor. Que é a estratificação, ainda falando da estratificação lá, Sim. Ela é uma ferramenta de identificação. Só que se tu ir lá nas etapas do MASP, tu vai encontrar que só uma única etapa usa a estratificação como ferramenta. E não tem, assim, pelo que eu li, não tem nada a ver com a identificação, tem a ver com observação, entre outras coisas. E ele é a única que usa, essa etapa é a única que usa. Sim, A ferramenta de estratificação como ferramenta. Sim, sim. É uma questão semântica aí, né? A primeira fase, a identificação, é relacionar os problemas, né? Então, o que se identifica
melhor com a primeira fase, né, do MASP, identificação, é uma folha de verificação. Então, tu relacionar, né, os problemas, identificar os problemas, né? Aí depois observar mais profundamente, tá, outros elementos relacionados àquele problema, é estratificá-lo, né? Por isso que a estratificação está no item 2, né, do MASP, que é a observação, tá, Jean? Mas então, se eu optar, então, por exemplo, para botar nessa questão que se enquadra na etapa 2, observação, é correto? É correto. Por causa que é o que usa, né, a ferramenta? Isso, exatamente, né? Ele observa com mais detalhes, né, as relações do problema. Muito bem. Sobre o diagrama de Chicago, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou todo mundo tranquilo em relação ao diagrama? Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Até sobre o diagrama de Chicago está tranquilo. Sobre a estratificação ali, professor, ele, no caso, ele é uma ferramenta de observação também, porque tu vai observar o problema mais a fundo para daí tu tomar uma decisão, né? Exatamente. Por isso que ele faz parte da etapa 2 do MASP, né? A etapa 2 é a observação, por isso a estratificação está ali, né? É uma observação mais detalhada, né? É um aprofundamento do problema, né? Por isso que ele faz parte dessa segunda fase. Muito bem observado, Flávia. Muito bem, gente. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem. No chat a Jaciele colocou tranquilo. Muito bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós vamos adelante. Uma outra ferramenta que nós vimos aí durante essa segunda parte da disciplina foi o fluxograma, né? É uma ferramenta muito importante, né? Está diretamente ligada, né, aos processos da empresa, porque ela demonstra de forma visual, gráfica, né, as etapas de algo a ser realizado, seja um processo de venda, um processo de compra, um processo de produção, um processo de armazenamento, um processo de recebimento, um processo logístico, um processo de expedição, qualquer processo, né, pode ser representado graficamente através do fluxograma. Tá? Então, é uma ferramenta muito importante e que traz padronização, auxilia a padronização dos processos, né? Porque todos sabem como ocorre, né, aquele elemento a partir desse fluxograma. Luciane colocou no chat. Sempre os colegas nos ajudando com as dúvidas. Perfeito, né, Luciane? Os colegas sempre trazem alguma pergunta, né? E quando se esclarecem, né, também esclarecem os demais. Então sempre tem esse aspecto sempre muito positivo, né, da participação de vocês. Por isso que eu sempre pergunto toda hora, né, se alguém quer fazer alguma contribuição, quer perguntar, aí ajuda bastante, né, enriquece o momento da aula. Luciane também participa às vezes, né, em várias aulas fez perguntas, né, um bom exemplo aí também. E aí chegamos ao MASP, né, que foi também já questionado, né, aí durante as ferramentas anteriores. Foi a última ferramenta que a gente analisou, né, lá na aula 4, entre as ferramentas da qualidade. Tinha ficado por fim, né, no finalzinho da aula 4, o MASP. O MASP é uma sigla, né, é metodologia ou método de análise e solução de problemas. Se divide em 8 fases. E essas 8 fases ficam classificadas, né, a partir do ciclo PDCA. Da etapa 1 até a etapa 4, fica dentro do PLAN, planejar, do ciclo PDCA. A fase 5 do MASP é a ação, fica dentro do DO, executar, fazer, do ciclo PDCA. A verificação, né, a fase 6 do MASP, fica dentro do check, que é verificar, dentro do PDCA. E a padronização, fase 7 do MASP, e a conclusão, fase 8 do MASP,
ficam dentro do action, que é o agir do ciclo PDCA. Essa primeira, sempre, né, em administração, gestão, né, tudo começa com planejamento. Então, essa primeira fase é sempre a mais importante, é claro, né? E todo o demais depende do planejamento. Então, dentro do MASP, as fases iniciais da 1 a 4, obviamente, são as mais importantes, porque todo o demais, né, vai ser executado através desse planejamento, tá? Então, a identificação, né, apontar uma relação de problemas, né, é identificar, né, algo que se quer melhorar, que se quer resolver. Então, o MASP é um método de análise e solução de problemas, né, a utilização de alguma ferramenta que busque coletar informações a respeito de erros, falhas, problemas, efeitos danosos, né, que possam estar ocorrendo em algum processo. A própria folha de verificação acaba sendo um exemplo, né, de alguma ferramenta que possa nos ajudar a identificar, né? Então, uma planilha, uma folha impressa, né, ou dentro do próprio sistema, né, de alguma forma, o operador, o usuário, né, de alguma ferramenta, de algum processo, vai identificando, relatando, fazendo os registros, né, das falhas, dos erros, através de uma folha de verificação, por exemplo. Nós estamos fazendo, então, a primeira fase do MASP. Na segunda fase do MASP, que é a observação, aí nós vamos aprofundar essa observação, né? Aí pode-se aplicar uma ferramenta, por exemplo, como a ferramenta estratificação. A gente aprofunda as observações sobre o problema, né? Levanta outros pontos de vista, né? No caso da estratificação, são aqueles 5 pontos de vista distintos ali que a gente viu antes. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Eu queria pôr também, professor, ali na empresa que eu trabalho, nós temos essa folha de identificação dos problemas no diário de bordo, sabe? Sim. Tem uma RI, no caso, a gente chama RI, né? Uhum. Aí ali tu coloca o horário que tu começa a trabalhar e tal, e daí todos os problemas que ocorrem durante o dia, tu tem que colocar no diário de bordo. Daí depois a qualidade vem e recolhe, para daí eles fazerem a estratificação e ver qual que é o plano de ação que eles vão ter que botar que está dando aquele problema. Exatamente. Perfeito, né? Já relataste toda a primeira fase do MASP, né? Do 1 ao 4, até o plano de ação, é isso aí. É exatamente assim que funciona na prática, né? Aí depois de observar, fazer estratificação, aí depois faz uma análise, né? Dos problemas que foram relatados, enfim, para depois fazer um plano de ação. E aí o 5W2H, né, é uma ferramenta útil aí para fazer um plano de ação, determinar as responsabilidades, quem vai fazer, o que vai ser feito, por que vai ser feito, né, o que vai estar sendo resolvido, então, naquele plano de ação. Depois, feito o plano de ação, claro, se coloca em ação, né, que é a fase 5 do MASP. Sempre relembrando, gente, que a ação, né, ela participa desse termo, né, ação, o treinamento e desenvolvimento das pessoas, né? Elas que executam o plano. Então, a ação de treinar em primeiro lugar, depois a ação de executar o planejado em segundo lugar. Então, essa palavra ação, né, engloba esses dois elementos, tá? Então, ação não significa que, bom, montou o plano, já vai sair fazendo. Não, primeiro, né, treina as pessoas, informa, desenvolve, né, para depois realmente colocar em prática. Aí sim, depois vamos para o item 6, que é a verificação. Aí, indicadores, né? Apuração dos resultados, para verificar se aquilo que foi implantado está trazendo, né, melhores índices, aquele problema foi resolvido, né, houve uma redução dos percentuais, enfim. A partir desse momento, se foi identificada essa redução percentual ou eliminação, né, do problema, é preciso padronizar, né? Então, aquela nova forma de fazer, né, aquele novo processo que foi implantado para resolver o problema, então ele precisa ser padronizado. E aí nós passamos para o item 8, que é a conclusão, ou seja, né, voltamos a um processo aí de atualização documental, repadronização e treinamento das pessoas a partir desse novo processo, ou dessa atualização daquele processo, né, uma nova revisão daquele processo, que pode sim levar, né, uma alteração documental, uma instrução de trabalho que agora, né,
tem mais uma informação, ou foi retirada uma informação, as informações foram melhor detalhadas, né? Uma instrução de trabalho, um procedimento, uma normativa, né? Depender de como a empresa, né, chama, né, esse documento que detalha as informações de como realizar as atividades, tá? Mas os mais comuns aí, muito utilizados, são esses, né? Instrução de trabalho, procedimento operacional, né? Normativa, tá? E é um ciclo, tá, gente? Então, cessou esse problema analisado, voltamos à coleta de informações na identificação, né? Continuamos coletando dados e sempre, né, constantemente rodando o ciclo PDCA nessa perspectiva do MASP, sempre buscando problemas para solucioná-los, porque a lógica da qualidade é a melhoria contínua. Tá? Depois, na aula seguinte, na aula 5, nós vimos aí o processo de certificação de gestão da qualidade. Para exemplificar, né, como um processo de certificação acontece, nós tomamos, por exemplo, a ISO 9000. Tá? Num processo de certificação de gestão da qualidade, nós temos 3 partes envolvidas sempre. Nós temos os organismos acreditadores, organismos certificadores e as empresas, né, que querem buscar a certificação. Cada país tem o seu organismo acreditador, né? Aqui no Brasil, o organismo acreditador é um só, é o Inmetro. Ele, o Inmetro, o organismo acreditador, é quem, então, autoriza os organismos certificadores. Então, esses organismos certificadores são autorizados pelo Inmetro. Alguns exemplos aqui no Brasil: ABS, BVQI, DNV, LODES, SGS. Esses são organismos certificadores. É essas empresas que vão auditar, né, aquelas que desejam receber um certificado numa determinada norma. Então, elas vão lá fazer a auditoria, a empresa cumpriu com todos os requisitos, essa empresa recebe, então, o seu certificado da qualidade naquela norma que ela está buscando se qualificar. Tá? Então, não é o Inmetro, né, que certifica ou audita, né, é os organismos certificadores. E esses só podem atuar, é claro, né, no Brasil, tendo sido acreditados, esse é o termo, né, acreditados pelo Inmetro, ou seja, autorizados pelo Inmetro, tá? E aí nós temos aqui, bem genérico, bem geral, empresas, né? Então, as empresas aqui buscam, né, a certificação, aquele selo de qualidade. E é genérico, né? Não tem aqui empresas industriais ou empresas comerciais, não, é empresas no geral. Qualquer tipo de empresa pode buscar, por exemplo, uma certificação ISO 9000, porque ela é uma certificação de processo, de sistema de gestão da qualidade, uma certificação a respeito da qualidade de execução, né, do produto, né, ou do serviço que está sendo prestado. Então, sim, qualquer empresa, né, pode buscar, por exemplo, uma certificação ISO 9000. Tá? A ISO 9001, ela tem os seus princípios, né, que norteiam como base fundamental, lá desde a versão 2000, tá? Depois tiveram revisões, né? Uma revisão no ano 2008, depois uma revisão no ano 2015, mas não alteraram esses princípios norteadores, por isso ela é base, tá? Então, são 8 princípios norteadores. Organização focada no cliente, isso é basilar, né, da gestão da qualidade. Deve lembrar de aulas anteriores que a gente viu, né? Aquele sistema aberto, em que a empresa busca olhar para fora e identificar os requisitos do cliente para poder fazer a gestão interna e ofertar ao mercado, né, aquele produto ou serviço que satisfaça esses requisitos. Então, acaba sendo um princípio fundamental, né, da ISO 9001. A liderança, e também a gente já viu, né, a importância do envolvimento da alta gestão da empresa, para que o sistema de gestão da qualidade tenha sustentabilidade, né, o envolvimento das pessoas, sem o qual, né, qualquer processo de gestão, né, pode sofrer, né, em termos de qualidade, efetividade. Uma visão, uma abordagem por processo, ou seja, cada processo importa, né, cada processo precisa estar documentado, cada processo precisa ter as suas instruções, seus procedimentos, seus indicadores, e trabalhar na lógica, né, da melhoria contínua. Também uma abordagem sistêmica para a gestão, uma visão, né,
de inter-relação das partes que formam um todo e, obviamente, né, os impactos que cada parte, né, traz para o resultado geral, né, para poder ter, então, uma abordagem realmente, né, ampla. O item 6, a melhoria contínua. Como abordagem de processo e a sistêmica, a melhoria contínua é aplicada em cada processo de forma sistêmica, né? Então, a gente tem que fazer uma melhoria das partes para provocar uma melhoria do todo, tá? Essa lógica da melhoria contínua, melhoria em processo, melhoria em produto, melhoria do sistema de gestão, continuamente, tá? O que favorece bastante, né, essa lógica de melhorar continuamente são algumas daquelas ferramentas que a gente viu já, ciclo PDCA, MASP, né, entre outras. A abordagem baseada em fatos para tomada de decisões, isso é muito importante, né? Então, todas as ferramentas, né, práticas de gestão que possibilitam, né, coleta de informações, dados, né, fatos, relatos, registros, né, vão ajudar a tomar a decisão dos gestores. E, claro, né, uma relação mutuamente benéfica com os fornecedores, é princípio da norma, né, 9001/2000, compreendendo que os fornecedores são parte integrante, né, do processo empresarial. Então, não é algo fora, externo, né, é visto como um braço da empresa. Por quê? Depende muito, né, dos prazos de entrega, da qualidade da matéria-prima fornecida, né, das relações existentes, né, da empresa com seus fornecedores. Então, acaba sendo um requisito, né, um princípio fundamental da norma, estabelecer essa relação, né, forte, né, e benéfica entre as partes. Tá? Então, são 8 princípios fundamentais. Esses 8 princípios fundamentais se mantêm, né, depois na norma versão 2008, versão 2015. O que acontece, né, nas versões posteriores são alguns acréscimos e ajustes, né, mas a base permanece. O processo de certificação em si, né, é uma declaração, né, como se fosse um diploma, né, um certificado de conclusão. Né. Então, a empresa demonstrou aptidão, né, demonstrou habilidade, demonstrou capacidade, demonstrou, né, que cumpre com os requisitos daquela determinada norma. Então, essa declaração, né, é emitida por esse organismo certificador, aqueles que a gente viu, por exemplo, né, LODES, BVQI, né, SGS, emitem um certificado a favor da empresa que atestou, né, que cumpre com requisitos da qualidade daquela norma em relação ao produto, ao serviço, ao seu processo, ao seu sistema de gestão da qualidade. A partir do momento que ela detém essa certificação, né, ela passa, então, a ter a obrigação, né, de constantemente sofrer, né, processos periódicos de auditoria. Então, o organismo certificador vai voltar outras vezes, né, em períodos determinados. Claro que vai depender, né, do organismo certificador que a empresa buscou. Né? Então, algum organismo certificador, de repente, vai fazer no primeiro ano, né, auditorias a cada 3 meses, a cada 4 meses, dependendo do organismo certificador. Mas no primeiro ano são fases mais curtas, né? Aí depois, no segundo e próximos, né, a tendência é que seja a cada 6 meses ou a cada ano, né, o processo de reauditoria externa. Tá? É claro que internamente a empresa tem o seu time de gestão da qualidade que deve realizar auditorias internas, tá? Em espaços de tempo mais curtos e mais frequentes do que a própria auditoria externa, justamente para deixar tudo alinhado, né, para quando ocorrer, né, a auditoria externa, a empresa não correr o risco, né, de perder o seu certificado. Né. Bom, então, o passo a passo, né, de como ocorre a certificação. Então, o primeiro passo para a empresa é selecionar a norma que ela deseja se certificar. Então, se ela quer se certificar em questão de processo, requisitos de produto, requisitos de prestação de serviço, ela vai
provavelmente selecionar a norma ISO 9001, porque é essa que certifica esses elementos. Aqui é uma certificação que ateste a gestão da qualidade ambiental da empresa, então vai selecionar 14001. Então, cada norma, né, ela tem um enfoque, e a empresa seleciona de acordo com aquilo que ela deseja atender, né, os seus clientes, seu mercado. Depois de selecionada a norma, a empresa implementa o seu sistema de gestão da qualidade, aplicando aqueles conceitos, aqueles requisitos, né, dessa norma selecionada. Depois que ela implementou, né, está tudo em funcionamento na empresa em relação à norma que foi selecionada, ela vai aí escolher o organismo certificador, que é o que vai realizar a auditoria, né, em conjunto com a empresa. Obtendo o certificado, né, a empresa, a partir desse momento, né, ela se qualifica, né, para esse mercado, demonstrando, então, a sua qualidade, né, a partir daquela certificação obtida. Fica o compromisso da empresa que obteve a certificação, né, de continuar a evolução do seu sistema de gestão da qualidade, o aprimoramento dos seus processos, que, inclusive, né, vão ser aí alvo de auditorias posteriores, né, porque depois de ter o certificado, daí a algum tempo, né, de acordo com cada organismo certificador, mas daí a um tempo determinado ele vai retornar à empresa, né, e vai tentar identificar esses elementos, né. Do primeiro momento que a gente fez a auditoria, o que já evoluiu, né, o que a empresa fez de melhoria nos seus processos, no seu produto, acaba sendo um requisito da própria norma, tá. Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? A Cristiane colocou tranquilo, legal. Muito bem. Então vamos adelante. Sempre que vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma contribuição, né, da vida profissional de vocês, fiquem à vontade, é sempre importante. A Taíne colocou tranquilo ali no chat. Legal, Taíne. Então vamos adelante. Cada norma da qualidade, né, tem lá os seus requisitos, né, e cada norma vai ter, então, o seu manual, né, e os capítulos com cada, né, gama de requisitos. A norma ISO 9001-2000, ela tem os seus capítulos no manual da qualidade. Então, os iniciais, né, são itens introdutórios. Vai ali a introdução, objetivo, referência normativa, termos e definições. São elementos explicativos, né, de como aplicar a norma, como compreender algumas coisas, né, que estão colocados nos capítulos que apresentam requisitos. Os capítulos que apresentam requisitos começam ali no sistema de gestão da qualidade e vão até medição, análise e melhoria, tá? Cada um desses tópicos, né, cada um desses capítulos, né, vão ter lá seus subitens, né, todos cheios de requisitos em relação a cada um. Todos eles, né, a empresa precisa aplicar em todos os processos, áreas, departamentos da empresa, sem exceções. E, claro, né, são esses que vão ser auditados depois, né, quando o organismo certificador for lá verificar se a empresa está cumprindo com os requisitos. Então, ela deve entender profundamente, tá, de cada um desses capítulos. Aplicar todos os requisitos, porque qualquer um e todos eles serão auditados pelo organismo certificador, tá. Esse é um exemplo, tá, norma ISO 9001-2000. Se for uma outra norma, ela também vai ter seu manual, tá? Também vai ter os seus capítulos próprios. Cláudia, pode falar? Essa sigla NBR quer dizer normas, então? Norma brasileira. Ah, tá. Tá? Entendi. Nada. Nós temos também a versão 2008, né? Que veio aí naquele prazo, né, que existe a cada 7 anos, né, faz uma nova versão. Então, em 2008 foi publicada a nova versão. Essa nova versão, ela não fez alterações de requisitos ou criou novos requisitos, né? Então, a 2008 não acrescentou
requisitos à versão 2000, tá? Ela fez somente alguns acréscimos de texto para esclarecimento, né? Para melhorar o entendimento daquilo que estava na versão 2000. Mesmo assim, né, quando troca a versão, né, altera-se, né, alguma nomenclatura, algum texto adicional explicativo, a empresa tem que alterar suas documentações internas, né? Ela tem também um tempo para realizar essas alterações. Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Ô, professor, uma dúvida. Essas normas são todos os anos modificadas ou, ou não? Não, por exemplo, essa que a gente está falando agora leva 7 anos, né? Cada 7 anos é feita uma atualização. Depende de Então, cada 2000. norma o tempo de Isso, modificação? isso. Depende de cada norma, tá? Essa 9000, a última versão foi 2000, né? E a próxima foi 2008, né? Então não foi cada ano, né? Teve um prazo aí de 7 anos, né? E aí ela foi publicada em 2008, tá? Dependendo da norma, pode ter um tempo maior ou menor para lançamento de novas versões, tá? Mas a 9001 leva esse prazo. Mas elas são publicadas para pessoas, para as empresas saberem o que foi modificado, né? Isso. É uma norma internacional, né? Então ela é publicada, né, para todas as empresas no mundo inteiro, né? Então ela tem que ser aplicada, né, pelas empresas, independente, né, do país em que esteja. Se ela é certificada nessa norma, a alteração que foi feita, as empresas aqui do Brasil vão ter que se adaptar, as empresas que estão, né, nos outros países também vão se adaptar nessa nova versão, tá? Mas e as empresas que não se modificar nas normas, conforme as normas, o que acontece com elas? Elas têm um prazo, né? Então, não significa que foi lançado em 2008, então teve auditoria em 2008, e a empresa que não alterou já perdeu o certificado, né? Ela tem um prazo, né? E qual é o prazo de é por cada empresa que ela trabalha? O produto que ela trabalha ou é dependendo do tempo que foi modificada? O prazo é estabelecido pela própria norma, né? Na 9001 é dado um prazo de 3 anos. Então, Nossa, 3 anos para a pessoa modificar? E de repente longo, esses 3 anos pode modificar a norma, né? Aí não, modificou, né, aquela norma de novo. Aí não, porque o prazo de revisão é 7 anos. Por isso que eles dão 3 anos, então, isso? Isso. Entendi. Então o prazo é um prazo longo, né? São 3 anos para atualizar. Mas não significa, então, que atualizou em 2008 e a empresa que não estava, né, já atualizada, perderia o certificado. Não, ainda tinha 3 anos pela frente para fazer todas as alterações que fossem necessárias, né? Mas então, esses 3 anos é modificado para todas as empresas, né? Sim, é da norma, né? E a norma é uma só para todas as empresas. Tá. Entendi. Então, não é uma norma diferente para cada empresa, né? Não estabelece um prazo, o prazo é igual para todo mundo, né? Não, a norma pode ser igual, mas de repente o prazo pode ser diferente, entendeu? Pensei assim. Não tem essa diferença, tá? Tá. Obrigada. Nada. Obrigado pelas perguntas. Ana Júlia levantou a mão. Tu tá me agradecendo porque eu tô te interrompendo, é isso? A Cláudia sempre participa bastante, né? Mas é legal quando participa, Cláudia. Na aula passada estava um pouquinho com dor de cabeça, né? Deixou a aula, hoje participou bastante, que bom. Hoje teve uns dias que nas aulas que eu tava muito ruim. Aí eu fiquei quietinha, só ouvindo. Mas melhorou já, tá bem? Melhorou já, não, tá bem? agora eu tô um pouquinho melhor, sim. Legal, que bom, Cláudia. Que bom. Mas por que eles estavam te dando os parabéns? Por quê? Que eu não entendi. Seu aniversário, isso? Parabéns? Te deram parabéns no começo da aula. Não, ela estava parabenizando a turma pela presença. Tá. Tá sempre presente, eu né? achei que estavam te dando os parabéns mesmo, mas será que o professor tem aniversário e a gente não tá sabendo? Não, nem eu sabia, né? Mas não era isso, era por causa que a turma tá. Parabéns pra turma.
Eu quis te perguntar aquela hora, mas não quis te interromper. Assim. Vou esperar, né? A hora propícia. Tranquilo. Tinha bom. mais alguém que levantou a mão. Foi a Ana Júlia Brando. Quer falar, Ana Júlia? Sim, senhor, eu queria saber se a norma ela se adequa a todas as empresas ou tem alguma exceção? Não, a norma é uma só para todas as empresas, tá? Ela publica os requisitos, né? E todas as empresas devem se adequar àqueles requisitos que ela publicou, tá? Independente do tipo da empresa, se é uma empresa do comércio, se é uma empresa da indústria, se é uma empresa de tecnologia, se é um hospital, se é uma clínica, se ela tem a certificação ISO 9001 e alterou, por exemplo, lá um requisito sobre clientes, todas as empresas, tá, que são certificadas na norma, vão ter que se adequar, independente do tipo de empresa que seja, tá? Consegui te ajudar? Tá, entendi. Sim. Certo, obrigado. Desculpa interromper de novo. Agora me vem uma outra pergunta. Essas normas foram feitas pelo governo? As Não, modificações dela? não, é uma norma internacional. Ah. E tá, mas quem modifica, então, internacional, a pessoa que fez as Isso, modificações? uma norma internacional. É um organismo internacional, ISO, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um organismo acreditador que é o Inmetro. E é por isso que ela recebe, né, essa sigla na frente, que é NBR. O Inmetro é que determina as normas brasileiras, né? Ah. Por isso que tem o NBR na frente, tá? Aham. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Muito bem. Então vamos adelante. A última versão, né, que é a versão atual, vigente no momento, é a versão 2015. Então, a cada 7 anos ocorre uma nova versão, né, na série 9001. Então, tínhamos lá a versão 2000, aí passou 7 anos, lançou a nova versão no ano 2008. A mesma coisa de 2008 para 2015, tá? Na 2008, a gente viu que foram apenas alguns esclarecimentos, né, alguns textos para ajudar no entendimento da versão 2000, né? Então, a 2008 não teve acréscimo de nenhum requisito, né, nem alteração de requisitos. Na 2015, a gente teve acréscimo de requisitos, tá? Em 2015 teve ali um aumento de requisitos da liderança. Já tinha requisitos de liderança na norma 2000, mas a 2015 acrescentou, ou seja, aumentou, né, esses requisitos. E na 2015 também teve uma maior ênfase, né, nos elementos aí de resultado da relação cliente-satisfação. Também já tinha na versão 2000 lá, essa relação cliente-satisfação. Na 2015 foi um aumento nessa ênfase, né, dos resultados que se deseja. Tá? Então foram os mais significativos, né, as alterações mais significativas aí na versão 2015. Que igualmente, né, as empresas tiveram um prazo para se adaptar. Tá? Esse prazo de transição, ele é de 3 anos, né? A gente já tinha comentado antes, foi uma pergunta, acho que foi da Cláudia até, né? As empresas tinham um tempo aí para se adaptar. Esse tempo é de 3 anos, tá? Isso para a norma ISO 9001. Outras normas podem ter prazos diferentes, tá? Mas geralmente é ano, tá? Então, é 1 ano, é 2, é 3, dependendo da norma, né? No caso da 9001 é 3 anos. Não vamos encontrar, né, alterações de norma com exigência, por exemplo, né, de alteração no mesmo ano, né? Daqui a 3 meses, 4 meses, não tem isso, né? Isso é feito com prazo bem elástico, né? Para as empresas se adaptarem. Porque, né, as empresas são de tamanhos muito diferentes, muito distintos, né? Tem empresas realmente muito grandes, né? Pelo mundo afora, né? Com, enfim, filiais, então, né, e uma quantidade muito grande, né, de processos.
às vezes realmente é demorado alterar todas as documentações, né, fazer tudo devidamente adequado conforme foi solicitado pela norma. Isso pode demorar bastante tempo. Claro que 3 anos é bem elástico, né? Assim, a gente pode dizer que é um tempo até excessivo, mas está na norma, né? E as empresas têm esse tempo. Nem levam, né, tudo isso para fazer os ajustes, né? Mas se precisarem, tem aí esse prazo bem longo. Já na nossa aula 6, né, dessa segunda metade da disciplina de gestão da qualidade, nós vimos 2 sistemas não certificáveis, a gente vai relembrar agora, né, e depois mais alguns sistemas certificáveis para além, né, da norma ISO 9001. Então, sistemas não certificáveis e depois os sistemas certificáveis novamente. Então, o primeiro sistema não certificável, né, que a gente viu nessa aula 6 foi o 5S. É uma ferramenta da administração japonesa, criada pelo Kaoru Ishikawa, né? O mesmo criador lá do diagrama, espinha de peixe, diagrama 6M, diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa. É o mesmo autor. Então ele colocou 5 palavras que começam com a letra S, né? Da língua japonesa. Seiton, senso de organização. Seisou, senso de limpeza. Seiketsu, senso de saúde e higiene. Shitsuki, senso de autodisciplina. E o Seiri, senso de utilização. Esses são os 5 S's originários, tá? Porque posteriormente a ferramenta sofreu alguns acréscimos, né? Adentraram aí mais 3 S's, né? Totalizando até 8 S's. Outros sistemas de certificação. Nós já vimos ali, né, a ISO 9001, o foco dela é, né, os requisitos de processo, requisitos de produto e serviço, requisitos do sistema de gestão da qualidade. Mas nós temos, né, outras normas que vão trazer outros enfoques. Tá? Então, a ISO 14000 ela traz um enfoque de gestão da qualidade ambiental. Tá? A gestão ambiental. Ela tem o propósito aí de minimizar os impactos que as empresas causam ao meio ambiente. Claro, através de requisitos que essas empresas têm que, então, obedecer para realizar ações efetivas, práticas, né, de contenção de danos, né, e eliminação, né, de danos, ou então recuperação, né, de qualquer problema que possa ter afetado o meio ambiente. Tá? Esse é o enfoque da norma da gestão ambiental ISO 14000. Ela também, né, sofre alterações, né, ou revisões. A revisão vigente da ISO 14001 é a versão 2015, tá? Ela é a mais recente e ela traz alguns elementos, né, dentro dessa norma, que é a obrigatoriedade da empresa, né, avaliar as consequências ambientais daquilo que ela faz. Então, se ela produz algum tipo de bem, se ela presta um serviço, tem impacto ambiental, quais impactos são esses, né? Ela precisa avaliar esses impactos. Também é um requisito da norma que as empresas precisam atender às demandas da sociedade. Ou seja, quais são as demandas? Claro, né, de saúde, preservação do meio ambiente, né? Essas demandas precisam ser atendidas pela empresa. Então tem esses requisitos dentro da norma, né? Essas demandas gerais, assim, né? Em relação, inclusive, né, a sociedade é formada, né, por uma estrutura legal, então ela é representada por um Ministério Público Federal, né, os seus legisladores que promulgam leis, né, que formam aquela dada sociedade. Então a empresa se compromete a atender os requisitos legais, né, inseridos na sociedade em que aquela empresa está fazendo parte, né, naquele país. Luciane levantou a mão, pode falar, Luciane. Ô, professor, a respeito ali dos 5 S's ali, igual hoje eu estava trabalhando e daí eu vi que chegou um grupo de
3 rapazes com uma planilha com a planta da empresa, no caso ali das máquinas, e eles estavam fazendo um corredor, medindo, fazendo as marcação com aquelas fitas amarelas, Sim. sabe? Uhum. Então, no caso, assim, igual ali, pelo que eu pude observar, a empresa contratou uma terceirizada para implantar os 5S. Ela pode ter contratado uma empresa de segurança, porque lá nos 5S, né, tem também o S lá da segurança, né, e se liga muito à segurança do trabalho, aos técnicos de segurança do trabalho, né, e essas faixas que são colocadas na empresa, né, muitas vezes elas estão ali obedecendo a uma norma legal, tá, de segurança do trabalho. O que tem similaridade, né, com os 5S, naquele S de saúde e segurança do trabalho, que tem lá, né, uma previsão dentro desse 5S. Mas para a empresa estar aplicando 5S de fato, ela tem que entender os outros também, tá? Então, nesse caso, pelo que você está comentando, né, talvez não seja isso, né, ou não seja a aplicação do 5S, não sei se eu entendi muito bem, mas se eles estão fazendo só essa parte, talvez seja só atendendo a uma norma legal de segurança do trabalho, Luciane. Tu sabe dizer certinho se a finalidade é implantar o 5S? Eu não sei, porque como eles iniciaram hoje, então daí eu vi que daí eles queriam colocar um corredor bem no meio onde eu estava trabalhando, né? Daí eu disse, olha, aqui não tem possibilidade de ficar um tráfego de pessoas no meio das máquinas, eu disse. Sim. Então seria possibilidade, indiquei o local e eles concordaram, entende? Então daí eu pensei, digo, mas vai ter movimentação de máquina, vai ter movimentação de caixas, isso, aquilo, né? Até eu pensei que poderia ser algo em termos de organização, né? Sim, mas sim. então é para a parte de segurança, então. É provável que seja. Eu vou analisar se amanhã eles provavelmente eles iniciaram o trabalho hoje, vai em torno de uma semana, né? Mas daí é só para tirar uma dúvida, tá? Sim. Obrigada, prof. Nada, Luciano, obrigado. Dá uma observada, pode ser que eles implementem outras coisas, né? Aí, se eles forem entrando nos outros S's, né, então é porque é 5S mesmo. Né? Senão pode ser realmente só essa questão da segurança do trabalho. Legal a contribuição da Luciane, né? A gente vê realmente isso acontecendo nas empresas, às vezes, né? Você está começando um processo, né? Está começando a partir de algum dos S's, daqui a pouco é mesmo, né? Ô, prof, mas Sim. Pode a empresa contratar uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho, né? Pode. Em geral, tá? Ela pode contratar uma consultoria e tem um prazo determinado, né? Contrata essa consultoria para implantar os 5S, né? Daqui a pouco, né? Faz lá um contrato de 6 meses, né? E essa consultoria vai, então, desenvolvendo 5S com, né, os colaboradores da empresa, ajuda a empresa a formar uma equipe, né, de auditoria interna de 5S. Depois que está tudo funcionando, né, a consultoria fez o seu trabalho, né, e os próprios colaboradores mantêm, né, o sistema de 5S depois funcionando, né. Então, isso pode acontecer mesmo. E é bem comum, tá, Luciana? É bem comum porque, em geral, né, se a empresa não tem uma equipe de gestão da qualidade, que tenha conhecimento, né, dessas ferramentas de 5S, realmente ela pode contratar uma consultoria. Flávia levantou a mão também, Flávia, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, professor, por uma situação e fazer uma pergunta sobre a gestão ambiental. Lá na empresa que eu trabalho, a gente tem que, tipo, os resíduos e coisas, tem que ser tudo muito bem identificado. Por causa do sistema de gestão ambiental. Será que eles têm a norma 14.000 ou necessariamente não seja isso? Tá. Pode ser que a empresa esteja cumprindo legislação ambiental e não necessariamente ela tenha, né, a certificação. Aí tem que dar uma verificada nisso, porque a legislação ambiental pede, né, que as empresas façam o descarte correto. Inclusive as empresas são, né, multadas caso elas venham a poluir o meio ambiente, né, por causa da legislação ambiental que existe no nosso país.
Mas, né, se a empresa é certificada na gestão ambiental, ela vai ter o selo da qualidade, isso vai ter as normas, os requisitos sendo cumpridos, vai exigir que a empresa tenha instruções de trabalho, procedimentos, indicadores. Então, se a empresa tem indicadores de gestão ambiental, né, já é um indicativo que talvez ela tenha a certificação, tá? Aí, se ela tiver a certificação, estou olhando, né, os indicadores, olhando as instruções de trabalho, os procedimentos, vai estar ali descrito, inclusive, né, qual é a versão, né, que a empresa está certificada, vai aparecer lá ISO 14001, versão 2015, por exemplo, tá? Certo, Flávia? Certo, professor, obrigada. Obrigado. Cláudia levantou a mão, pode falar, Cláudia. Eu percebi, professor, que tem uma coisa que eu entendi. A cada norma tem modificaçãozinha bem no finalzinho dela. Vamos supor, 14.000, 14.001, 9.000, 9.001. Isso, por Isso. que modifica essa parte? Isso. Quando a gente teve lá a nossa aula sobre o sistema de gestão certificável, né? Não sei se acho que tu vai lembrar. A 9001 são os requisitos. Aí tinha lá a ISO 9000, que era o dicionário, né, de dados, informações, as explicações de como aplicar a norma. Tinha a 9004 também, né, que traziam mais informações sobre como aplicar a norma para a empresa certificar na versão, né, que é a 14.001. A 14.001 é a que traz os requisitos que a empresa vai se certificar. Em geral, né, a 14.000, por por isso exemplo, que muda o número no isso. finalzinho. A 14.000 a empresa não se certifica nela, né? Não tem requisitos ali, tem as explicações de como aplicar a norma apenas. Por isso, sim. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Muito bem, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tá bem bacana hoje, né? Bastante pergunta, bastante participação de vocês. Fiquem à vontade, gente, sempre que precisarem, quiserem perguntar. Então vamos adelante. Em relação à versão anterior, né, da 14.001, ela fez algumas atualizações, né? Ela aumentou o nível, né, da estrutura da norma, ou seja, né, trouxe elementos de maior complexidade em termos de gestão ambiental para as empresas, aumentou a responsabilidade dos gestores, né, isso dentro da norma, né, em termos de requisitos de cumprimento da norma. A gente sabe que em termos legais, né, aqui no Brasil, por exemplo, também houve alterações na legislação, né, que é outra coisa, né. A lei no país, então, agora pode alcançar os gestores, né, em relação ao impacto ambiental que a empresa causou, né, e pode ser, enfim, processado, né, pagar multas e ser preso, inclusive, né, num processo civil, tá? Mas na norma, né, são os requisitos de responsabilidade, né, para a gente não confundir as coisas. Ela traz também uma abordagem de equilíbrio ecológico, para que a empresa possa compreender esse contexto, né, de que ela faz parte, né, de um sistema, né, e ela precisa participar e contribuir para esse equilíbrio, tá? Então, uma visão de equilíbrio aí que a norma traz com requisitos. Ela traz a obrigatoriedade da empresa repensar os seus impactos, então ela constantemente está analisando e repensando, né, que impactos ela causa no meio ambiente, constantemente também realizando análise de riscos, né, e planos de contenção em relação a esses riscos, e a empresa sempre analisando também oportunidades de melhoria, ou seja, se o nosso produto usa determinada matéria-prima, né, não tem uma oportunidade, talvez em alguma das matérias-primas a gente utilizar uma matéria-prima sustentável, né, que seja biodegradável, né, caso o produto, enfim, né, seja descartado no ambiente. Então, essas análises, tá?
relatórios proativos, ou seja, a norma exige, né, na versão 2015, que não haja somente um relatório de relatos, mas junto ao relatório, né, o plano de ação. É um relatório proativo, já demonstra, né, os encaminhamentos. A conformidade reforçada, ou seja, a obrigatoriedade da empresa, né, estar conforme com os requisitos da norma. E, claro, né, a política de melhoria contínua, que é constante em qualquer gestão da qualidade. Então, em qualquer tipo, né, de certificação, a melhoria contínua sempre vai estar presente como um requisito. Nós vimos também nessa aula, né, a SA 8000, que também é uma norma internacional. Ela trata da responsabilidade social das organizações em relação ao direito dos trabalhadores. Então, é uma norma não tão conhecida, né, mas ela existe, né, e daqui a pouco, né, passado algumas décadas, talvez ela se torne tão conhecida quanto as anteriores. A primeira delas, a que ficou mais conhecida mundialmente, foi a 9001, mas já tinha lá, né, a 14.000 não era tão falada, não era tão conhecida, aí passaram algumas décadas, né, ela veio aí a segunda onda da qualidade com a gestão da qualidade ambiental. Então, essa pode ser, tá, uma terceira onda da qualidade, as SA 8000, que é a responsabilidade social em relação, então, aos direitos dos trabalhadores, que é muito diferente, né, de país para país, né. Alguns países têm bastante proteção ao trabalhador, outros, né, uma proteção mediana, e outros nem proteção nenhuma têm, né, aos direitos dos trabalhadores, né. Então, essa norma busca estabelecer requisitos mínimos, né, para todas as empresas, né, cumprirem em relação a isso, tá. Mas ela, como eu disse, né, ela não é tão conhecida, né, pode ser que, então, nos próximos anos a gente comece, né, a ter uma maior divulgação dessa norma. Claro que depende sempre de movimentos sociais, né, então são os clientes, né, que exigem das empresas que elas entreguem, né, enfim, aquilo que elas desejam, né. Então, a norma ambiental só ganhou força quando o público, né, os clientes, começaram a entender isso como um requisito de qualidade. E as empresas começaram a buscar essa certificação. Então, quando as pessoas, os clientes começaram a entender, né, que as empresas precisam, né, garantir direitos aos trabalhadores, né, e isso se tornar um requisito, eu só compro daquela empresa que garante, né, tais e tais direitos aos trabalhadores, essa norma, né, vai começar a ser buscada pelas empresas, né. Então, sempre um ciclo, né, de requisito do próprio mercado, né. Então, a norma vai ter mais ou menos importância para as empresas, de acordo com os requisitos, né, dos clientes que compram aqueles produtos ou serviços. Então, é uma tendência, né, de progresso aí futuro. Temos uma outra norma, essa agora sofreu uma alteração relativamente recente, né, ela chamava OSAS 18.001 e passou a chamar, a partir de 2018, né, ISO 45001, tá? Ela também tem um enfoque em relação ao trabalhador, mas agora, em vez do direito, né, do trabalho, ela enfoca a saúde e a segurança ocupacional. Tá? Ela busca proteger, né, a saúde física e mental, né, do trabalhador no ambiente de trabalho. Também com uma série de requisitos, né, que as empresas devem atender, né, para ganhar essa certificação. Tá? Da mesma forma que a SA 8000, né, ela não é tão conhecida, mas é mais conhecida já do que a SA 8000, tá? Então tem se falado bastante nessa questão da segurança do trabalhador, né? Com o surgimento da ciência da segurança do trabalho, né? Isso inserido e proveniente das próprias ferramentas de gestão, da área de gestão de pessoas, né? Das áreas das engenharias, né, do trabalho. Essa norma é um pouquinho mais conhecida, tá? A ISO 45001. Uma muito pouco conhecida, mas por ser restrita, né, é a SASMAC, versão 2014. Ela é um sistema de avaliação de segurança, saúde e meio ambiente e qualidade na área de armazenagem, transporte, movimentação, né, serviços de rodoviários
de produtos químicos perigosos, tá? Tá bem específica, bem restrita para empresas da área química, que lidam com produtos químicos perigosos. Tá? As empresas que estão associadas, né, à ABQUIM, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, né, que lidam com os produtos perigosos, é que então, né, buscam essa certificação, né, para poder atuar, né, nesse mercado. Então, é bem restrito e ela não é conhecida amplamente justamente por essa restrição, né, somente a essas empresas, né, que atuam dentro dessa área. Elas precisam ter essa certificação justamente até para poder atuar, né. O resultado de um acidente, por exemplo, né, de transporte com um produto químico perigoso, né, são danos ao meio ambiente, às pessoas, aos animais, enfim, né. Então pode contaminar, né, dependendo do produto químico, não só o solo, mas pode contaminar as águas subterrâneas, né, o lençol freático, né, rios, afluentes, né, plantações, né, ou mata nativa, pode contaminar o ar durante algum tempo, né, enquanto o produto químico estiver exposto, né. Então uma série de danos podem acontecer, por isso a existência dessa norma, e ela estabelece diversos requisitos, né, de segurança, para que as empresas, então, né, que lidam com esses produtos, né, tenham que se qualificar e certificar, né, de que elas tomam esses cuidados, tá? Essa é a SASMAC. Desculpa não levantar a mão aqui no celular, não aparece para levantar a mão. Tá. Mas uma pergunta mesmo. A gente vende produtos cosméticos para cabelos. Uhum. E um dia foi até levantada a questão de uma cliente que ela disse que um oxidante veio meio vazio, assim, tinha um espaço dentro da embalagem. Daí, quando eu fui conversar com uma colega, ela disse que vem assim por conta do transporte, porque se ele viesse muito cheio, ele poderia explodir, enfim, né, por causa que é um produto químico. Será que essa é uma questão da SASMAC? Pode ser um requisito de transporte desse produto, né? Uhum. Tem uma série de normas, de requisitos, né, que podem, enfim, né, levar a algum tipo de procedimento como esse, né? Então, inclusive, por exemplo, a agitação, né, de um produto químico ou de um gás, por exemplo, né, pode levar, enfim, né, a algum tipo de dano, né, ao meio ambiente, né, algum tipo de acidente, tá? Depende do produto químico. É mais raro da gente ver isso em produtos da área da beleza, né, por exemplo. Não é muito comum, né? É um produto químico, né? Oi? É um produto químico, na verdade, né? O oxidante, ele é bem... Isso. bem fácil. Isso, porque ele vai em uma dosagem muito pequena, atóxica, né? Como se diz, né? Eu acho que de repente pela quantidade que é transportada de... Isso pode ser pelo volume da carga, né? Porque a unidade em si, ela tem ali na sua composição, né, um percentual daquele produto químico que seja atóxico, porque se vai usar, né, contato com a pele, né? No contato com a pele das pessoas, né? Então ela não pode ter um percentual tóxico, é óbvio, né? Mas pode ser o volume, né? Então, na soma dos frascos dentro de um grande volume, né, pode ser limitante, né? E talvez seja algo nesse sentido, pode estar dentro dos requisitos da norma, mas não é muito comum, né? Não sei se... Pois é, eu achei de estranho, pensei que de repente podia se encaixar nisso, né? Isso, inclusive tem muitas normas assim de transporte de alguns produtos que a gente acaba não se dando conta, né? Mas tem relação direta com essa questão da segurança, né? Por exemplo, por via aérea, né? Um transporte aéreo, né? Por que a gente não pode levar perfume, né? Também é uma norma, um requisito, mesmo que seja, né, em pouca quantidade, mas se for pouca quantidade, cada passageiro levando, se acontece algum problema no voo, né, aquela quantidade maior, né, de perfumes com percentual de álcool na composição, né, de cada frasco, pode levar, né, a um evento catastrófico, né. Então, a gente pode dizer, mas é só o meu perfume, né, e tem um percentual muito pequenininho, né, de álcool, mas é proibido, não pode, né, em voo internacional, enfim.
produtos como, por exemplo, né, baterias, né, não se usa transporte aéreo, né? Então, a empresa vai comprar, né, baterias lá da China, por exemplo, né? Encontrou um fornecedor barato, vai trazer para usar nos seus produtos, né? Não vai trazer por via aérea, né? Tem uma norma aí que impede isso, vai trazer por navio, né? Então, justamente para evitar eventos catastróficos, né? Então, é cheio de, né, detalhes, né? E às vezes a gente pode encontrar essas situações, e pode ter sido o caso, Brenda. O mesmo exemplo, né, do avião que não pode levar o frasco de perfume, porque a soma, né, dos frascos leva a um percentual maior de risco, pode ter sido essa situação, Brenda. Acredito que tenha sido nessa linha. Ah, sim, deve ser mesmo. Agora eu já até sei mais ou menos o que é, por quê. Então tá. Legal, Brenda. Obrigado pela pergunta. Muito bem, gente. Um outro elemento que nós vimos, né, na aula 6 foi o PGQP. Ele não é uma norma, né, de qualidade. As empresas não ganham, né, um certificado, né, mas o PGQP ele premia as empresas, né, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, dentre as empresas, né, que fazem gestão da qualidade, o PGQP faz a análise, né, das boas práticas de gestão de qualidade das empresas e dá a premiação, né, uma premiação para aquelas que têm os melhores resultados em termos de gestão da qualidade. Né? Então, se não me engano, a premiação é a premiação ouro, prata, bronze, né, nos diversos ramos, né, por exemplo, a área da indústria, a área do comércio, a área do ensino, a área hospitalar, todas podem concorrer e as melhores ganham essa premiação. É um elemento a mais, né, para as empresas poderem reafirmar, né, a sua qualidade. A empresa pode demonstrar, além de ser certificado nessa norma, eu sou a melhor empresa, né, do estado, né, nessa gestão da qualidade, porque recebi o prêmio, né, Gaúcho de Qualidade. Então, isso tem aqui no nosso estado, essa premiação é bem conhecida, inclusive. Muito bem, gente. Se gostariam de fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma participação antes da gente fazer o nosso intervalo? Beleza, prof. Tranquilo, legal. Brenda colocou tudo certo no chat. O Yasmin também colocou tudo bem tranquilo. Então tá, gente, vamos fazer um intervalo, então. 15 minutinhos. Agora 20h42. Voltamos às 20h57, é isso? No retorno do intervalo, a gente faz a nossa chamada e exercícios, né, no Classroom, a respeito desses elementos que a gente revisou, né? Elementos aí de revisão da aula 4, 5 e 6. Certo, gente? Eu só fecho a câmera e o microfone, abro novamente às 20h57. Até daqui a pouquinho, gente. Só pelo café, né?